Bom, como eu havia prometido, né, a gente vai começar esse programa, geralmente eu começo com notícia, né, mas a gente vai começar com um bate-papo hoje. A Ana Tomazelli está aqui com a gente, psicanalista, a gente já está dividindo tela aqui ao vivo para você que nos acompanha no Facebook e também no YouTube. Se você quiser ver a gente ao vivo, é só ir lá, olha, Ana linda. Deixa eu ver. Olha lá, Ana, olha. dá tchauzinho. Né? Tá lá. Dá tchauzinho pra essa câmera aqui. Pra gente falar principalmente, acho que é sempre o momento, assim, qual que é o momento ideal pra gente falar de saúde pública e mental e de, sabe, qualquer momento, né? Acho que cada vez mais isso se torna tão presente, né? E a gente que tá vivendo aí o Janeiro Branco, a gente fala que os meses das cores, a gente tá no Janeiro Branco, né? Que fala principalmente dessa conscientização ali da nossa saúde mental. Se você não sofre, né, com algum problema mental ali, né, você conhece alguém que está passando por uma dificuldade dessa nesse momento. E a Ana vem justamente para a gente falar sobre isso. A gente nem ia falar sobre Janeiro Branco, e daí ia falar sobre recesso, férias, mas a gente acaba falando de tudo, porque está tudo ali linkado uma coisa com a outra, né? Ana, obrigado, bom dia. Imagina, obrigada a você, obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook, para todo mundo que está ouvindo a gente também. Eu estava contando para o Ranieri que a minha formação em jornalismo fica muito feliz quando eu sou convidada para a rádio, principalmente. Você tem um programa de rádio. Você tem uma presença boa, tem uma voz Puxa boa. Vida. Olha, se joga. Olha aí. Vem aí, 2023. Vem aí. Muito bem, eu acho que essa conversa ela é muito importante porque se a gente pegar os dados da Organização Mundial de Saúde, a gente está falando do Brasil ser o país mais ansioso do mundo, já era antes da pandemia, com a estimativa de 18,6 milhões de pessoas manifestando sintomas. E depois da pandemia, essa estimativa é de um crescimento de mais de 25%. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, até porque antigamente, ou antes da pandemia, a gente não via esses dados. Sim. Não se era discutido isso, ainda era um tabu falar sobre isso, as pessoas tinham preconceito, ainda tem preconceito muito grande para assumir esse diagnóstico. Né? Então, assim, acho que com esse pós-pandemia, ou nesse momento ali de pandemia, isso veio muito presente ali para todo mundo. É, porque a gente deixou de ter as distrações externas, né? Então, o que sobra quando só sobra a gente? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. E aí, cada um de nós, assim, a sensação que eu tenho, né, com vivência clínica, é que quem já fazia um trabalho de saúde mental antes, quem fazia terapia, etc., atravessou a pandemia com muita angústia, mas atravessou sem se quebrar tanto. E quem nunca tinha olhado para esse assunto dentro de si, atravessou a pandemia de um jeito um pouco mais sofrido. É isso que eu tenho percebido. Estamos falando de mim, obrigado. Estamos aqui como indireto, obrigada, mas estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Mas foi justamente isso que você falou. Por exemplo, eu tive esse diagnóstico ali no momento do pega pra capar, porque eu não parei na pandemia. É mesmo? Eu atravessei a pandemia trabalhando e gente da minha família indo embora, e eu vivendo uma outra situação. Foi um caos que eu falei, ou eu vou ou eu não vou, minha filha. Puxa vida. Muita gente passou por isso. Pois é, e muita gente acumulou histórias paralelas, exatamente, né? Então, os divórcios, a gente tem um aumento no número de divórcios. Os divórcios, quando eles não tinham divisão patrimonial e nem guarda para discutir, eles estavam saindo em 7 dias online. Nunca se fez divórcio tão rápido na história desse país, então... Fiquei pensando aqui, mas não foi muito bem meu caso, mas foi basicamente isso. Eu me separei numa época que estava todo mundo se separando. Aí todo mundo disse, por causa da pandemia, eles não se aguentam ali, estão passando muito tempo juntos e não estão se tolerando, né? Acho que a palavra que eu mais escutei não era isso, não tinha nada a ver. Sim. Porque já vinha carregando coisas e foi só uma gotinha. É isso, a pandemia ela não criou nada, ela amplificou tudo. E aí esse tudo... Acho que a gente enxergou algumas coisas ali com outros olhos. Perfeito. Assim, né? E começou a dar outras perspectivas, e a gente tem que falar do nosso privilégio também, né? Quem passou a pandemia dentro de uma casa, em segurança, com remuneração, com comida, com a família relativamente segura, a gente precisa falar dessas condições de privilégio também. E aí eu faço gancho com Janeiro Branco, que é um movimento muito interessante. Eu gosto particularmente desses movimentos que colocam um foco em determinado assunto, em cada período do ano, mas eu também sou muito crítica de quem só faz isso nesse período do ano. Né? Porque é que a sensação que a gente tem, né? Exato. Eu vou cuidar da minha saúde em janeiro. Exato, exatamente. E aí essa coisa do começo do ano, eu vou matricular na academia, a terapia ainda é um serviço elitizado, muito embora as plataformas tenham democratizado bastante esse tipo de serviço, mas ainda é uma prestação de serviços mais sofisticada, né? Mais cara, o valor hora um pouco mais caro, e não está acessível à maior parte da população. Muito embora a gente tenha dispositivos públicos como o CAPS aqui em São Paulo, por exemplo,
que é o Centro de Atenção Psicossocial, que por uma organização geográfica você pode procurar gratuitamente. E as faculdades de psicologia também, né, oferecem muitas vezes atendimentos gratuitos, e as organizações de terceiro setor, como é o meu caso. Você falou da organização, né? IPFEM, assim que fala? IPFEM. Pronto, foi fundado em 2019, o Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e também das Existências Múltiplas. Exatamente. É o meu xodó, a minha travessia. Você gosta? Amo. Você se identifica? Muito. Eu tive um burnout, Acho que isso é legal. né? Eu tive um burnout. Eu fui executiva de recursos humanos por 20 anos, dentro e fora do Brasil. Embora minha formação seja jornalista, né? Eu fui por esse caminho de comunicação em recursos humanos. Me especializei em reestruturação. Então, aquele mundo corporativo punk, que muita gente conhece. E aí muitos querem sair e não conseguem. Muitos querem sair e não conseguem, muitos não querem sair e não percebem o mal que faz, mas tem muita coisa boa também. Então, tipo o personagem do João Emanuel Carneiro, né? Nem só bom, nem só ruim, a gente tá ali meio misturado. E aí eu tive um burnout grande em 2018, de realmente me tirar da ativa, e foi quando eu entendi, eu já trabalhava com mulheres paralelamente, foi quando eu entendi que eu queria fazer alguma coisa um pouco mais dedicada, e eu queria pesquisar coisas, né? Eu queria entender por que mulheres tão diferentes sofriam da mesma coisa e reclamavam e tinham cansaços muito parecidos. E comecei a pesquisar a relação emocional. Será que é daí que vem mulheres são todas iguais? Olha, acho que também é porque tem muita transversalidade, né? O ser humano ele é muito complexo, mas a gente é muito transversal no sentido da gente ter muita coisa em comum. Então, se você olhar para as nossas reações e para o que a gente sente, mas principalmente para o que a gente deseja, é muito parecido. E aí, quando as pessoas começam a falar de geração, eu falo, gente, eu que tenho 41 anos hoje, quando eu era jovenzinha, eu tinha os mesmos anseios da galera de hoje. Eu tinha menos recurso e eu era menos exposta. Eu tinha menos risco, né? Porque alguma coisa acontecia comigo, ficava restrito ali. Tinha as mesmas cobranças que hoje se tem, a gente vê? Eu acho que sim, às vezes... Talvez até pior. Eu acho que eu ia falar isso, eu acho que até um pouco mais pela geração de pais, né, que criou a gente. Então, eu acho que a gente vem numa crescente, eu não gosto de pensar em retrocesso. Eu acho que do ponto de vista de processo histórico só tem avanço, porque certas coisas hoje a gente realmente não admite, e 70 anos atrás a gente estava admitindo. Então, 70 anos num processo histórico é muito pouco, é um piscar de olhos, né? Acho que a gente que veio... Eu tenho 36, estou ali na tua casa. Tá jovem demais com essa pele linda. Ele tem uma pele linda, gente. E vou ficar com vergonha, eu sou tímido. Mentira, um pouco. Olha, engraçado você falar sobre isso, né? E a gente começa a pensar, por exemplo, assim, a gente vive num mundo muito louco. Vamos falar assim, tá, todo mundo tá na boca das pessoas. A gente vive num mundo muito louco. As pessoas estão matando ali por pouco, tudo banalizou. A gente vive num mundo digital, um mundo de comparação, onde eu fico me comparando com outro, e parece que é batata ali. Do jovem se comparar, porque fulano já tem 26 anos, eu tenho 26, não terminei minha faculdade, não tenho um carro, o cara já comprou uma casa, e aí eu sou um merda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sirvo pra nada. E vem uma cobrança ali desnecessária, né? E daí, minha filha, o negócio na mente ali se torna um perigo. Exatamente. Né? Você pensar esse tipo de coisa. Mas assim, aí vem daquela... porque na minha época a gente não precisava de celular, a gente era feliz de um outro jeito. Às vezes eu fico me questionando que tipo de cidadão vai ser esse, né, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Que crianças serão? É uma excelente pergunta, é uma excelente reflexão, e eu gosto muito de uma palavra específica que vai ser do jeito que a gente inventar. Eu sabia que você ia falar isso, porque acho que é o mínimo, cada um no seu processo, eu acho. É isso. Dentro de um sistema que é muito grande, né? Então, a gente não pode esquecer o que rege esse ambiente que a gente vive. A gente está falando de 3 coisinhas, né? O capitalismo, o racismo e o machismo. A gente não pode deixar isso de fora da conta, porque quando a gente olha para as relações de raça e gênero, principalmente dentro de uma relação de capital, como a gente chama tecnicamente, é assim... Que felicidade é essa que a gente está falando aqui? Quais foram os exemplos que você deu? Um carro, um cargo, uma casa, uma viagem, tudo vai esbarrar no consumo. Então, se eu não tenho consumo e se eu não tenho acesso às oportunidades, e aí quando a gente faz o corte de raça e gênero, o acesso ele fica muito restrito, por exemplo, para mulheres negras, a gente precisa começar a colocar isso no centro da mesa. O que é que a gente está acessibilizando? E aí...
tem gente que fala assim, mas no meu tempo, né? No meu tempo é que era feliz. Eu discordo, eu amo viver o tempo que eu vivo hoje. Porque a quantidade de gente que eu posso conhecer, a quantidade de gente parecida comigo, diferente de mim. Sabe o que eu percebo no consultório, Ranieri, é que as pessoas, elas, por um lado, se sentem muito aliviadas, porque elas falam, não sou só eu que sinto isso. E, claro, não é bom quando esse sentimento não é bacana, porque fala, nossa, tem um monte de gente sofrendo. Sim. Mas esse alívio... Mas é um ar de acolhimento. Isso, esse alívio de não tô sozinho. Né? Eu não tô sozinho. Ali. Exato, eu não tô sozinha sofrendo isso. Eu não sou louca porque eu sinto isso. E eu te falo isso porque a gente percebe que falta muito essa questão do atendimento humanizado quando se trata ali de ansiedade. Eu mesmo passei por isso. Até eu ter um diagnóstico ali, é isso. Então eu passava, eu tinha crises, eu não sabia que eu estava tendo crise, para mim eu estava infartando, tudo eu estava infartando. Como eu já nasci com problema no coração, então tudo eu estava infartando. E aí eu chegava muito agitado, chegava, na emergência, ao ponto, por exemplo, já teve, eu sempre conto isso para todo mundo, o médico olhar para mim e falar assim, você usou o quê? Achando que você estava usando droga. Que droga. Você usou? Que você está muito agitado. Você cheirou? Puxa. Desse jeito, ele falava isso para mim. Foi a primeira coisa, eu falei assim, moço, eu tô morrendo aqui, eu tô passando mal, cala a boca. Moço, meu coração tá saindo. Não é isso, não tem nada a ver. Mas sabe, assim, esse acolhimento de, por exemplo, a rede pública ela fala muito de atendimento humanizado, que na teoria é linda, que precisa ter, mas na prática não existe. A gente fala, é a mesma situação quando a mulher é agredida, ela vai numa delegacia, ela não tem um atendimento humanizado para ela. É um homem que atende ela e ainda coloca ela como vilã da história. Isso. É um processo, sabe, de maturação. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Tem 2 exemplos que eu gosto de dar, né? Um sobre saúde mental, um sobre burnout. Vou falar de saúde mental, se você quiser falar de burnout, a gente fala hoje ou outro dia. Imagina. Eu gosto de dar o exemplo assim, se você chega na sua casa e a pessoa com quem você vive, né? Meu marido, tá lá com o fêmur pra fora, o osso da coxa, ele tá com uma fratura exposta, o sangue tá jorrando, ele tá deitado na cama porque ele caiu e ele tá com um ferimento físico muito grave. Eu não olho pra ele e digo assim, ai, que besteira! Levanta, vamos tomar um ar, vamos tomar um sol. Olha que dia lindo. Eu não falo isso pra ele, porque tem um osso pra fora e tem um sangue saindo. E é muito nítido que ele tá impossibilitado de qualquer coisa. E é muito interessante observar que com saúde mental acontece exatamente isso. Às vezes a pessoa tá total incapacitada, alternando esses estados que a gente chama, né, de mania e depressão. Então, ou a pessoa tá lá prostrada e não consegue realmente se mexer, não consegue tomar um banho, ou tá muito nessa coisa de quero fazer, eu quero aprender alemão, eu quero dar 5 estrelinhas e eu quero mudar o mundo e etc. E as pessoas olham e falam, ai, que besteira. Não, se levanta daí, vamos dar uma volta, tá sol. A pessoa, claro, como eu não pensei nisso, né? Eu tô aqui porque eu quero. Então, muito mais piora do que procura ajudar. Então, sempre fazer essa comparação com a saúde física, porque essa separação aconteceu a partir do século XVI, mas essa história é muito longa, né? Então, a gente acaba separando a cabeça do corpo, quando, na verdade, tudo que acontece no nosso corpo nasce na nossa cabeça. É tudo uma questão de engrenagem hormonal, no fim das contas. A nossa emoção dispara o funcionamento de hormônio de um jeito bagunçado, e aí esses hormônios vão dando sinais muito complicados e confusos para o nosso corpo. Aí o nosso corpo fala, é para lutar? É para fugir? É para paralisar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Porque esse mecanismo da sobrevivência ainda é muito grande, só que hoje em dia tem muitos jeitos de morrer, né, Ranieri? Então não é só o antílope que vai chegar para comer a gente na caverna. Né? Morre a sua reputação, morre o seu emprego, morre o seu casamento, então fica tudo muito bagunçado. E quando a gente leva isso para o outro lado do burnout? Então, aí isso se torna, por um lado, mais fácil de identificar e tratar, e por outro lado, mais difícil, porque envolve aquilo que paga os nossos boletos, não é mesmo? Então... Até você aceitar que você está com aquilo, olha... É isso. E se você... Claro, tem família, tem pais idosos que dependem de você, ou alguma pessoa enferma na sua família que você ajuda, enfim, não importa. Olha, e para ilustrar isso mais ainda, eu tenho uma amiga que ela está sofrendo com toda essa situação, e uma frase, assim, a frase que mais me chocou, ela falando assim, ela discutindo, a gente estava em amigos, ela com o marido e tal, e eles discutindo ali, né, colocando isso em xeque. Ela falou assim, tá, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu saia do trabalho? Você vai pagar as contas? Você não tem dinheiro para pagar. Aí começa uma briga ali dentro de casa. Isso.
Você não vai conseguir arcar com tudo. Então eu tenho que aguentar. É isso. Isso é frescura, uma hora vai passar. Isso. Essa palavra frescura parece muito, assim, Pra muito. tudo. E aí, por que torna, entre aspas, mais fácil de tratar? Porque é localizado. Aí o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, você vai perceber que eu sou bem crianças de 3 anos, né? Porque é assim que eu gosto de aprender. Então é assim, se você fura o seu pé num prego, você provavelmente vai no posto de saúde, vai tomar uma antitetânica ali, vai passar um remedinho, vai fazer uma faixa, né? E vai cuidar daquele ferimento. Só que se você volta no mesmo lugar e pisa no mesmo prego, você pode voltar no posto 10 vezes. Não vai resolver o problema. Você precisa cuidar do prego. Então, a gente precisa entender que o burnout, ele não é uma patologia do indivíduo, ele é uma patologia do ambiente de trabalho. Então, é muito bom e muito bonito o movimento que as empresas estão fazendo de subsidiar parte da sua terapia, fazer convênio com plataforma, etc. Perfeito. Só que isso equivale a te mandar para o posto de saúde para cuidar do ferimento no pé. O prego, eu costumo dizer que o burnout, geralmente, ele tem um CPF além do seu, né? Tem uma pessoa, em geral, que personaliza aquele seu sintoma, aquela sua angústia de estar no trabalho. Precisa encontrar, não para culpar ou para apontar o dedo, mas para entender que relação é essa. Eu já te falar, como que a gente consegue fazer tudo isso sem culpar a empresa, por exemplo? Olha, eu tô sempre sua causa e tal. Pois entendendo que as responsabilidades da vida adulta, elas são sempre compartilhadas. Sempre, em algum nível, elas são sempre compartilhadas, principalmente se você ocupa as cadeiras mais altas do privilégio, né? Então, do ponto de vista de gênero, quando a gente fala de mulheres, a gente precisa lembrar que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras. Então, a gente trabalhar para colocar dinheiro na mão das mulheres é muito importante, para que essas mulheres não precisem se submeter a um trabalho como esse, que traz um burnout, a um relacionamento tóxico e assim por diante, né? Então, você monta um plano, você monta a rede de apoio, você, de alguma maneira, tenta encontrar uma interlocução internamente, tá certo? Então, quando a gente fala das responsabilidades, tem as corporativas, as de liderança e as minhas. E eu gosto de provocar o seguinte, a liderança, ela não tem a responsabilidade de cuidar de você. Todo mundo devia cuidar de todo mundo. Claro, também acho. Né? Se a gente descentraliza esse cuidado, não fica pesado para ninguém. E você estava falando de rede social, né? De falar. Eu costumo dizer que a gente olha muito para a vida dos outros, mas do jeito errado. Não tem compaixão, não tem empatia, não tem um entendimento de, puxa vida, por que será que essa pessoa está agindo desse jeito? Do que será que essa pessoa precisa? Né? E aí a gente entra nas discussões de reciprocidade, porque às vezes um bem que eu faço para você, o bem não volta para mim por você, mas ele volta por outra pessoa. Ele volta por outro lugar. Mas eu quero que ele volte de você. Você tem que me devolver o bem. É aquilo, né? Eu te dou um beijo e quero outro em troca. É isso. Então a gente precisa também ampliar um pouco as conversas sobre reciprocidade, né? Para olhar para um coletivo um pouco melhor. Eu acho que as filosofias africanas têm muito a ensinar pra gente, assim. A gente vê tanta... É aquilo, né? E você tocou nesse assunto de rede social, que cada dia que passa, eu tô me distanciando cada vez mais. É mesmo? Por incrível que pareça. Olha. É algo que eu preciso? É algo que eu preciso, mas eu tô cada vez mais me distanciando. Porque é uma terra ali sem, sabe, sem lei mesmo, Sim. a terra de ninguém, eu falo o que eu quero e tá tudo certo. E aí eu absorvo também se eu quero ou não, beleza e tal. Entendi. Então tá muito isso, e as pessoas vêm te cobrar, por que você não apareceu? Por que não sei o quê? Por que você saiu do grupo do WhatsApp da família? Gente, é isso, assim, porque eu quis. Não tem resposta melhor, porque eu quis, porque eu não quero fazer, porque eu não quero gravar, porque eu não quero, sabe? Você também tem esse direito, né? Eu acho que a gente, de uma certa forma, que é exposto ali nas redes sociais, você na sua área, ali no seu setor, e eu na minha, que as pessoas cobram muito, 24 horas, eu acho que é isso, assim, é uma cobrança que as pessoas precisam te ver, que você precisa falar o tempo todo, que você não tem direito de ficar doente, você tem que estar, já que você, nossa, você fala isso pra todo mundo, mas como é que você tá doente, sabe, assim, é uma cobrança que, se você também não tem um cuidado ali, você cai. Isso. Eu fico imaginando esse povo que é famoso mesmo ali, Bruna Marquezine, que sofre ataque 24 horas e tal. É muito difícil você ter que lidar, né? E muitas vezes as pessoas se escondem ali nas redes sociais e fica ali numa defensiva o tempo todo porque tem problemas e tal. E ela prefere atacar uma outra, ou fazer comparações, aquilo que a gente
né, falou. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a nossa saúde, né? Saber, Tem. acho que respeitar os nossos limites. Né? A gente tem limite ali. Ah, não, mas assim, sei lá, tô cansado, mas eu preciso gravar porque a Ana tá me cobrando, sabe? Não preciso gravar. Eu não quero gravar hoje, não quero falar nada, não quero fazer nada. Então, a gente tem que respeitar também os nossos limites. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que tem uma diferença entre o que a gente assume como compromisso profissional, por exemplo, e tem uma diferença de que pessoa eu quero ser no mundo, né? Então, por exemplo, eu sou muito convidada para falar de questões de gênero, de religiões do outro lado do mundo, as questões do Oriente Médio, etc. Eu digo, gente, eu vou fazer a Glória Pires no Oscar, assim, eu não sou capaz de opinar, né? Eu adotei para mim esse regime, porque eu não preciso ter opinião sobre tudo, eu não preciso me posicionar sobre tudo, eu sou uma pessoa extremamente responsável com o que eu falo, então eu não vou só fazer um vídeo para viralizar ou para irritar na internet, e aí é isso, precisa de muita terapia, de muita análise, eu sou a defensora, né, obviamente puxando a sardinha pro meu lado, eu sou a defensora da terapia, porque... Também, acho que tem um programa anterior que a gente falou sobre isso ali, gente, façam terapia, busquem ajuda, tá todo mundo descompensado de alguma forma. Exato. E muito para entender, eu gosto sempre de dizer o seguinte, muito para entender como é que você processa o que te desagrada. Eu acho que esse é o principal. O seu valor, ele tá localizado aonde? Em quem? É na minha opinião que o seu valor tá localizado? Justamente. Ou você tem total noção do que você tá fazendo. E do compromisso que você tem com isso que você está fazendo. Então, eu ouvi. É que comigo as pessoas acham que tem um pouco de medo. Você falou que eu pareço meio brava, meio forte, assim. Você é forte. Chegando. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de me dar opinião sobre a minha vida, porque eu também não dou muito espaço, também tem isso, né? Mas no começo, assim, uma vez ou outra eu via, mas você vai fazer ONG? Mas você quer ser pobre? Nossa! Eu digo, gente... Se você quiser entender por que eu abri uma ONG, eu te passo 7 horas falando sobre isso, tá certo? Agora, eu tô muito certa do que eu tô fazendo. Mas é mais engraçado você falando sobre isso, você está parecendo um papo de boteco. É interessante você falar sobre isso, porque essas pessoas que mais criticam, assim, dessa forma, que se intrometem ali na nossa vida, que vem falar, por que você vai ter ONG e tal? É quem não está fazendo nada. Então, eu falei assim, gente, mas o que você tem a ver? Eu não tô entendendo. Tipo, isso é minha vida, sou eu. Pois é, mas aí você tá... Mas é mais fácil pra essa pessoa, e ela não olha pra ela. Você já olhou pra sua vida... Sabe, sim. Não tá te falar umas coisas, mas não posso. Você falou você deu o exemplo da Bruna Marquezine, né? É isso. Por que a gente tem que ter opinião sobre o peito da Bruna Marquezine, né? A menina tá magra, ela tá doente. Se ela tá gorda, tá gorda. E tem uma autora que eu gosto muito, ela já é bastante conhecida no Brasil, chamada Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade. Mas ela tem como um documentário, uma apresentação, como um TED mais extenso na Netflix, chama O Chamado pra Coragem, em português. E tem uma parte que ela fala, que eu gosto muito, que ela fala assim, se você estiver na arena junto comigo, eu quero ouvir a sua opinião. Se você estiver só na arquibancada, não precisa nem me falar. Lindo. Legal. Gostei. É linda essa parte que ela fala. Isso é uma frase de biografia do Instagram. Porque é lindo, porque é isso. Eu e você, a gente tá aqui 7 horas da manhã. Você vai beber do meu champanhe, quem ficar com sede ali, né? Quem passar sede comigo. Aí a gente tá aqui 7 horas da manhã, em Osasco, atravessa a cidade, acorda cedo, se organiza, estuda pra estar aqui, etc. Puxa vida, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Sobre uma coisa muito boa, mas você falou isso e eu me lembrei, assim, que as pessoas elas só querem ver ali o resultado final, elas te julgam ali pelo final. Isso. O close. Falam assim na internet, só vê o close, não vê o corre, não é? É verdade. Aí esses dias eu tava no ar, eu só faço ao vivo de noite, né? Aí eu cheguei e assim, eu tento acompanhar, eu já acompanhei muito, já me importei muito com o que colocavam lá nas redes sociais, no YouTube, comentário e tal, né? Sempre vem muito comentário, todas as formas. Posso imaginar. E aí teve um que foi o primeiro que bateu meu olho, depois eu nem vi mais, a primeira falou assim, nossa, esse menino ele deveria ter vergonha na cara de chegar ao vivo com essa cara de acabado e tal. Mas ninguém vê que eu acordei 4 horas da manhã. Gente. Sabe? Que eu passei a madrugada sem dormir, que eu tava com crise de ansiedade. Puxa e que eu tinha que estar ali 7 horas, depois 4 horas da manhã, 7 horas da noite ao vivo. E não tinha pó compacto que desse jeito ali. Não, mas ninguém vê. E tem uma pergunta. Sei lá, nossa, olha aí. E tem uma pergunta que todo mundo devia se fazer: a minha palavra ela envenena ou ela nutre, né?
Porque se ela envenena primeiro a mim, né? Porque a primeira a ouvir o que eu falo sou eu. E aí, eu tinha uma diretora maravilhosa, que ela dizia assim, depois diz que não tem sorte na vida. Né? Então, é claro que eu não vou atribuir individualmente as responsabilidades de fracasso, porque a gente vive no capitalismo, né? Então, tem todo um sistema acontecendo, mas eu sempre convido as pessoas para esse lugar da autorresponsabilidade, da postura. Não é estar rindo o tempo inteiro, estar feliz o tempo inteiro com a dificuldade, não é sobre romantizar o sacrifício, porque eu sou contra isso, mas é sobre decidir que tipo de postura você quer ter na vida. Então, se a minha palavra... Na pandemia, a única besteira que eu fiz no cabelo, quando eu tinha cabelo, né, foi cortar a franja. E eu abri... Você tá em tratamento ou é moda? Não, é iniciação espiritual. Ah, é? É um processo espiritual de começo de ano. Bem. Muito obrigada. Umas fotos de cabelo longo, eu acho que pra você ficou maravilhoso. Isso, é porque é muito recente, faz nenhuma semana que eu voltei sem cabelo. E aí eu falei, vocês avisaram a eles que eu tô sem cabelo? É um processo de renovação bem bonito, assim, que eu tô fazendo. Tô bem feliz. Enfim. Você deve escutar isso sempre, essa pergunta. Tá dando tratamento? Sim. E eu tenho andado de boné pra não assustar as pessoas também, porque as pessoas se assustam, né? Fala, poxa vida, eu não sabia que a Ana tava doente no meu prédio, por exemplo. Aí você fala, não, gente, calma, não é nada disso. Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Tô muito feliz, inclusive com muita saúde, obrigada, né? Tem uma frase que uma amiga minha fala, eu não estou nem tão bem quanto imaginas, nem tão mal quanto desejas. Então, eu acho essa frase. Olha, já peguei mais 5 frases aí que eu já queria ter anotado pra colocar lá. Depois eu te mando. Mas enfim, cortei a franja e meu filho mais novo tava lá com a minha mãe no Rio de Janeiro e a gente abriu um vídeo que eu tava com saudade e tal, não sei o quê. E a minha mãe, ela acha os filhos dela sempre os mais lindos do mundo. A gente é mais lindo do que todo mundo, né? Minha mãe pernambucana, muito carinhosa. E minha mãe não falou nada da minha franja. Eu falei, ué. Continuei conversando e tal. No final, passei a mão na franja e falei, você viu? Ela, aham. Eu falei, você não gostou, né? Ela, não, mas eu não tenho nada de bom pra falar, eu não vou falar nada. Certíssimo. E a minha mãe sempre foi assim, né? Não tenho nada de bom pra falar, então eu não vou falar nada. E isso eu trago muito pra minha vida até hoje. Então, se a gente pudesse ser assim na internet, né? Ah, ia ser maravilhoso. Que lindo. Ia ficar lá... Imagine all the people. A gente ia ser uma música do John Lennon. Então, ia ficar lá falando minhas bobeiras e ninguém ia estar me julgando nem nada. Bom, vamos falar de um assunto que era pra ser a nossa pauta. Pois é, vamos voltar pra pauta depois de 12 horas falando. De saúde. Mas tá tudo ali, né? É tudo uma ramificação de tudo. Acho que tá tudo interligado. Perfeito. E a gente tá no mês de janeiro... Tem muita gente de férias, né? De recesso e tal. E muita gente também se priva disso. Eu não vou tirar férias, não. Não vou viajar, vou ficar em casa. Ou então, vou ficar trabalhando. Acho que não é o momento de eu tirar. Mas, assim, acho que o corpo pede também isso. Né? Ele te dá aquilo, não, você precisa parar um pouco. Né? Por mais que a gente não queira... Eu sou desses. Por mim, eu fico direto. Até meu corpo responder aí alguma coisa. Isso é ruim. É bem ruim, e principalmente a gente não percebe o estrago quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito. Então, você com comunicação, eu com a ONG, com as questões de saúde mental, dando aula. É como se, não sei se você sente isso, mas eu saio muito energizada depois de dar uma aula, por exemplo, né? Depois de conduzir um grupo e tudo mais. Então, essa energia, ela, sim, por um lado me renova, mas ela também... disfarça, ela te suga, isso, ela disfarça todo o esforço que eu fiz para estar ali, o esforço mental, às vezes o esforço físico e tudo mais. Então, nessa empolgação, e isso é muito capitalista também, né? Você vai me ver falando, a gente tá aqui combinando de se encontrar toda semana, né? Ela vai estar aqui toda sexta-feira, gente. Tá? Já contou, gente. Eu amo. Toda sexta-feira eu vou estar aqui e você vai me ouvir falar muito de capitalismo, assim, basicamente porque é uma roda que a gente roda automática dentro da gente. Então, o trabalho ocupa um lugar muito valioso, né? Então, bom, não sei se você vai concordar comigo, mas assim, se a pessoa fala, eu não posso porque eu tô trabalhando muito. Como ele trabalha muito. Nossa, olha, então... Ei, menino trabalhador, acorda cedo. Isso, o ser trabalhador, né, é um valor, e é mesmo, pra mim ele é, inclusive. Então, o ser trabalhador, tem muito valor, a gente não pode deixar o trabalho doméstico de fora disso, porque o trabalho doméstico é o fundador de tudo isso, tá certo? Então, a gente vai ter oportunidade de conversar mais a respeito. Agora... O que a gente não pode é concentrar numa esperança de férias, um descanso acumulado de um estresse que acontece o ano inteiro. Lembra que eu falei do hormônio?
Basicamente, o que acontece? Se o corpo ele foi desenhado para receber descargas de adrenalina e cortisol, por exemplo, para a gente receber bombeamento de sangue onde precisa e sair correndo para se salvar, né? Esse é o mecanismo principal, né? E aí depois você tem que dar uma pausa e aí vem uma ocitocina, uma dopamina, uma serotonina para dar ali uma equilibrada. Só que hoje o modelo de trabalho, a gente fica cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina. Não dorme, ou toma remédio para dormir. Aí acorda, não come direito. E fica tudo, o corpo ele não se limpa, não se renova. E por que eu tô falando isso? Porque o descanso, ele deveria idealmente ser diário. Um principal agente agressor de saúde mental é privação de sono, é distúrbio do sono. Nossa, nem falo. Né? Então, claro que as férias são importantes, mas se a gente não cuidar dessa rotina do dia a dia, vai ficar muito mais difícil. E aí é isso, né? Se você tira 30 dias de férias sendo CLT, o pessoal fala, nossa, 30 dias! Nunca tirei 30 dias. Tem empresa, inclusive, que dificulta tirar 30 dias. Né? Vamos falar de outra coisa que é melhor. Exatamente. Então, assim, o ponto é, mesmo que você tire os 30 dias nessa energia de renovação, né, de começo de ano e etc., a sensação de voltar com um grande esgotamento, ela é muito grande. Ela é enorme, porque é isso, não vão ser 15 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias com os estresses das festas de fim de ano. Principalmente se você for uma mulher, que você organiza tudo, cozinha tudo, organiza as crianças, arruma o cabelo, né, e etc. Então, você volta mais esgotada do que você saiu. Pra mim, descanso e, sei lá, felicidade é realmente dormir. Olha aí. Por exemplo, eu troco ali um fim de semana na praia, porque eu sei que eu vou pegar trânsito, se eu for pro Guarujá e não sei o quê, eu volto, pego outro trânsito, que era pra ser descanso, eu volto mais cansado. Então eu prefiro dormir, ficar em casa e descansar, me desligar de tudo, de rede social, de televisão, de tudo. E aí isso pra mim é uma coisa que me recarrega mesmo. Puxa vida. E eu aprendi isso a duras penas, assim, né? Porque eu achava que a minha folga eu tinha que... agora é minha folga, vou lá e tal. Nossa, no outro dia eu tava cansado, não adiantou nada. Que folga é essa? Principalmente depois que a gente passa dos 35. Ah, minha filha, nem álcool mais eu bebo porque eu não consigo mais. São 3 dias pra se recuperar. É uma semana, se tomar 2 madrugada. latas de cerveja, de alguma coisa, não dá mais, já foi. Então, o corpo, ele vai cobrando essa conta, né? E falando sério agora, quando o metabolismo vai desacelerando, quanto maior a idade, mais o metabolismo desacelera, né? Conforme a gente vai literalmente envelhecendo, a gente também precisa olhar para esse corpo e para o descanso desse corpo, porque sem corpo não tem o resto. Né? Eu gosto muito de dizer isso, assim, sem corpo não tem o resto. E o Dr. Drauzio fala uma coisa também que eu gosto muito, que ele fala, o Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna, falava também, ele dizia assim, o corpo ele cobra a conta. A conta ela chega, porque quando nós somos jovens, a gente toma as decisões com o corpo. O corpo aguenta, eu vou. Eu acordo 4 horas da manhã e tô ao vivo às 7. O corpo aguenta, eu vou. Mas esse eu vou vai cobrar a conta. Vai cobrar a conta, provavelmente primeiro na saúde mental e depois numa saúde física aí um pouco mais demandante mesmo. 7h51. Ana, eu quero te agradecer. Ah, Ficou quase 1 hora, olha que legal. Que delícia. E vai, minha filha. Você pode dar a tarde toda aqui pra gente. delícia. Quero te agradecer, quero te dizer que realmente é uma satisfação de tê-la aqui mais vezes com Obrigada. a gente. Acho que quem ganha com tudo isso são as pessoas, né, que escutam. E a gente sempre acha que ninguém tá escutando, mas tá, viu? Eu quero saber o que vocês estão achando, hein? Vai lá contar pro Raniel. Ó, só que na minha rede social, já tem gente, deixa eu ver aqui, Piauí, Ceará, tem muita gente do Nordeste. O pessoal vem da Delícia. televisão, aí vem pra cá. Delícia. Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem a Denise de Bangu, ela sempre fala, Bangu, do lugar mais quente do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Ela sempre fala isso. Falei, gente, o que é Abalando o Bangu, Denise. Então tem muita gente que escuta a gente, eu fico muito feliz. Pindamonhangaba, Que legal. interior. E são assíduos ali, todos os dias eles estão ali. Que Quando não legal. tá, eu falei, ei, o que aconteceu? O que houve? Que houve? A cobrança, olha lá a Por exemplo, ó, cobrança. o Rogério e a Dona Inhá tem 83 anos. Com certeza eles estão ouvindo aqui a gente. Eu tomo um cafezinho com eles lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. É mesmo. Aí você Um beijo, conversa Doninha. também, só pra você ter uma noção. Que E eles estão legal. todos os dias acompanhando a gente. Né? Muito Então bom. eu fico muito feliz de tê-la e é sempre bom. Eu tenho certeza que você vai trazer temas que realmente as pessoas vão se identificar e falar, eu sofro disso, eu tenho isso e tal. Essa é a intenção. E isso é muito bom.
E eu fico muito feliz mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigado. Deixa suas redes sociais, fica à vontade aí. Tá bom, eu que agradeço, muita generosidade, acho de verdade que essa arma, como você falou, né, a gente pode usar de formas tão incríveis, e eu gosto de falar algo muito parecido com você, que pra mim uma pessoa, 500 pessoas, 5.000 pessoas, a dedicação é a mesma, o carinho é o mesmo, mas principalmente que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que me queira ouvir. Então, só de você já querer me ouvir, eu tô muito agradecida. Vou deixar as redes sociais da ONG, né, que é tudo @IPFEM. I de pato, isso, E-F-E-M de Maria no final. IPFEM, você acha a gente lá. E Ana Tomazelli também, você me acha em todos os lugares. O mais legal é que a gente fala pelas ondas, né, e aí a gente não sabe quem tá ouvindo, mas muita gente tá. A gente tem um estudo que mostra ali a audiência e tal, depois eu te mostro. Quero ver. É bem legal, alguns milhões. Quero saber quantas mulheres. E aí a gente tem pela rede social, né? Às vezes muita gente vem depois, porque daí fica gravado, fica tudo lá, então fica tudo... Eu fico muito feliz, assim, de ter esse retorno dessas pessoas, né? Que depois, eu escutei e tal. A gente gosta, a gente tá falando pra colocar em movimento, né? Eu acho que esse é o principal. Se a gente consegue colocar coisas em movimento, às vezes essa semente, ela não brota agora. Ah, sim, eu tenho certeza. Mas ela fica ali e ela fala, puxa, acho que eu vou procurar saber mais. E eu bato muito na tecla da educação em saúde mental. Então, estudar, saber, conhecer. Tem um memezinho na internet agora que é ótimo. Passei 20 anos me conhecendo, agora eu quero me desconhecer. Como faz? Não gostei do que vi. Que é isso, né? Enquanto você vai se conhecendo, o que você constrói? Que pessoa você quer ser? Você vai passar 20 anos se conhecendo pra falar, ai, que bosta, não gostei. Você fala, bom, mas que pessoa que você quer ser agora? Não acabou ainda, pera lá, gente. Mas pós-créditos. Mas você acha que, por exemplo, passei minha vida toda, 36 anos, aí eu vou chegar agora e falar assim, eu quero mudar, não quero ser essa pessoa. Eu consigo? Consegue. Com 36, porque não fala que pau que nasce torto nunca se endireita? Consegue. Sabe, Ranieri, eu acho que há coisas que, inclusive, a gente aprende com a nossa família, que são muito profundas. E tem coisas que a gente também não sabe sobre a gente. Então, é um trabalho o Baba King fala que o ser humano é um projeto, né? Então, é um projeto para o resto da vida. Mas consegue, porque além de ter metodologia, processo, né, indicador, essas coisas que quem trabalha no mundo corporativo adora, além de ter uma parte muito pragmática, muito objetiva, você vai começando a experimentar os efeitos de uma mudança de comportamento. E esses efeitos, principalmente, acontecem no ser amado, né? Então, o ser amado, ou dar o limite e deixar de ter aquela briga, deixar de ser amado, às vezes, é o caminho, né? Dependendo dos conflitos que você tem nas suas relações pessoais, etc. Quando você começa a colher os efeitos, e esses efeitos começam a fazer bem pra você, você fala, puxa vida, acho que isso aqui vale a pena. E aí você suporta qualquer coisa. Bom, assim a gente vai encerrando aqui com a Ana, mas na próxima sexta-feira ela vai estar aqui. Mais uma vez, obrigado, né? E boa semana para você, bom restinho de semana. Boa semana, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.